É Pedro Kovacs, eu sou médico neurologista e escrevi 2 livros de ficção. O primeiro, que é uma coletânea, se chama A Caneta de Borges, e o segundo tem o nome de Beatriz. Bom, eu aprendi a ler muito cedo, na minha casa todos liam, eu acredito que eu aprendi a ler antes de ser alfabetizado praticamente, antes de ir para a escola, quando eu fui à escola eu já sabia ler. Eu lembro das primeiras memórias de leitura eu tentando decifrar as letrinhas dos gibis, não é? Isso eu lembro eu no meu quarto tentando entender aquilo que estava escrito nos gibis. E talvez assim um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência que me marcou bastante naquela época foi O Poderoso Chefão, que era um livro mais forte do Mário Puzo, não é? E que me impressionou, mas assim, não é um livro que seja um livro de literatura, não é? É um livro interessante, não é? Hoje em dia eu já diferencio bem os tipos de livros, os padrões de livros. Tem livros que são mais líricos, tem mais um estilo mais apurado, e tem livros que são disruptivos, que rompem com os padrões de literatura que já estão estabelecidos. Também tem livros maravilhosos e tem livros que são só histórias, né? Então eu tenho para mim bem claro que esse livro que eu li naquela época, mas de uma certa forma me impressionou bastante. Hoje já não faz mais parte do meu hall de livros preferidos, vamos dizer assim. Assim, na minha concepção de literatura, um livro ele vai expressar uma ideia, uma mensagem, ele é um veículo, é como se fosse uma parábola. Você não vai simplesmente narrar um fato, você tem algo a dizer. É claro que isso não é uma exigência, a literatura pode ser só para distrair. É um passatempo, você lê uma novela, uma novela curta, um conto que seja breve, mas em geral o que um escritor quer, ele quer transmitir uma ideia e ele vai usar de um recurso para transmitir uma ideia ou várias ideias. Devo à seção da Ilustrada do jornal Folha de São Paulo o início de minha curiosidade por Jorge Luiz Borges. Instigado por reportagem lida, comprei o seu livro O Aleph e fiquei extasiado com a esquisita e maravilhosa combinação de conto com ensaio, citações e personagens verdadeiros e falsos, trazendo embutidas reflexões geralmente permeadas por fina ironia. Além disso, sua escrita mantinha sonoridade, poesia e ritmo, mesmo após ser traduzida para o português. Não demorou para que eu comprasse e lesse sua obra e alguns dos muitos livros sobre ele. Desse fascínio veio a ideia de escrever algo sobre o escritor argentino, o que consegui concretizar com este livro.